Essa história de uma instituição que simplesmente quebrou, foi saqueada por um rei, chegou a perder o próprio nome e mesmo assim se recusou a morrer. É uma saga épica de como o Brasil conseguiu construir um dos seus maiores gigantes financeiros, sabe, a partir das cinzas do fracasso. Vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa história, é preciso voltar lá para meados do século XIX. O Brasil, na época, era um gigante no território, mas um anão financeiro. Não existia um sistema bancário nacional. O próprio governo, veja só, precisava pedir empréstimos a bancos britânicos. E para o cidadão comum? Bom, a única opção era recorrer a agiotas na rua. Era um verdadeiro faroeste financeiro. E o motivo de tanto caos era um trauma coletivo. O primeiro Banco do Brasil tinha quebrado de uma forma espetacular em 1829, e isso deixou cicatrizes bem profundas. Por 20 longos anos, o país viveu num deserto financeiro. Qualquer tentativa de criar um novo banco nacional era recebida com desconfiança total. Ninguém queria botar dinheiro num projeto que parecia fadado ao fracasso. E é exatamente aí que a nossa análise começa. Para entender o gigante que o Banco do Brasil é hoje, a gente precisa primeiro entender esse fracasso épico que, de forma meio paradoxa, preparou o terreno para tudo que veio depois. A história é quase coisa de cinema. O banco nasceu em 1808 por pura necessidade. Dom João VI fugiu de Napoleão para o Brasil e precisava de dinheiro para sustentar um império. Mas aí, em 1821, forçado a voltar para Lisboa, o rei fez o que ficou conhecido como a maior traição financeira da nossa história. Ele literalmente esvaziou os cofres do banco, levou quase tudo para Portugal. O resultado? Bom, foi inevitável. O banco agonizou por 8 anos e fechou, deixando o Brasil financeiramente órfão. Depois de 2 décadas de estagnação, foi preciso a intervenção direta de um novo líder, com uma visão completamente diferente, para finalmente quebrar esse ciclo de desconfiança e de paralisia. Agora, o que é muito interessante aqui é o peso dessas palavras. Em maio de 1853, o imperador Dom Pedro II foi ao parlamento e fez esse discurso histórico. E a palavra indispensável, olha, ela não foi usada à toa. Ele estava sinalizando que a paciência tinha acabado. A reação foi imediata. Senadores e deputados de todos os lados entenderam o recado. A urgência era tanta que, em pouquíssimas semanas, uma nova lei bancária foi aprovada e sancionada. Nascia ali o terceiro Banco do Brasil, esse que existe até hoje. Só que tinha um grande problema. O governo não tinha dinheiro para criar um banco estatal. A solução, bolada pelo ministro da Fazenda, Rodrigues Torres, foi genial. Uma verdadeira estratégia napoleônica. Em vez de criar algo do zero, ele forçou a fusão dos 2 maiores bancos privados da época. O governo não colocou um centavo de capital, mas garantiu o controle nomeando o presidente. Foi um golpe de mestre. Claro, a ideia não foi unânime. Havia uma tensão real na época, que a gente pode ver bem aqui. De um lado, a visão de organizar a anarquia monetária do país. Do outro, um medo legítimo. Alguns senadores alertaram que um banco tão poderoso poderia se tornar um gigante político, ou que dar tanto poder para o governo era arriscado. E a crítica mais forte era que o projeto ignorava completamente a agricultura, que era a base da economia do império. E, de fato, os anos seguintes provariam que alguns desses medos tinham, sim, fundamento. O banco, recém-nascido, estava prestes a entrar na sua prova de fogo. Um capítulo sombrio onde ele enfrentaria a guerra, perderia seu propósito e, mais uma vez, entraria em colapso. Nos primeiros anos, o banco cumpriu a sua missão, controlou a emissão de moeda, estabilizou a economia. Mas em 1864, a Guerra do Paraguai explodiu. Desesperado por recursos, o governo imperial fez o impensável. Sangrou o Banco do Brasil, forçando ele a imprimir dinheiro sem parar para financiar o conflito, traindo assim sua missão original de controlar a inflação. A guerra deixou o banco enfraquecido e sem o seu propósito principal. E então, décadas depois, já durante a República, o inimaginável aconteceu. De novo. Em 1893, a instituição quebrou pela segunda vez. Então, o ponto crucial é este. O colapso foi tão severo, mas tão severo, que o banco foi forçado a se fundir com outra instituição e perdeu até seu nome icônico. Passou a se chamar Banco da República do Brasil. Para todos os efeitos, a instituição que Dom Pedro II criou havia morrido. Mas, se a história terminasse aqui, não seria uma saga épica, certo? Na verdade, é nesse ponto
Nesse ponto de quase morte que começa a virada mais espetacular de todas, quando uma decisão heróica salvou o banco do esquecimento e o colocou no rumo que ele tem hoje. Em 1905, o Banco da República do Brasil estava à beira da falência total. Se ele quebrasse, levaria junto todo o sistema financeiro do país. O presidente da época, Rodrigues Alves, enfrentou um dilema histórico: intervir e salvar o banco ou deixar o mercado seguir seu curso, rumo à catástrofe. A decisão foi pela coragem política. O governo federal interveio e estatizou completamente o banco, transformando-o de uma vez por todas em uma instituição pública para evitar um colapso nacional. E, de forma simbólica, devolveu a ele seu nome original, Banco do Brasil. E aqui veio a grande ironia da história. Lembram daquela crítica de 1853 de que o banco ignorava a agricultura? Pois bem, a partir da sua ressurreição em 1905, o Banco Renascido se tornou exatamente isso, o principal financiador da agricultura brasileira, a vocação que ele mantém até hoje. O que era uma falha acabou se tornando a sua maior força. Essa decisão de 1905 não apenas salvou o banco, mas moldou o desenvolvimento do próprio Brasil no século XX. Vamos avançar para o presente e ver o resultado impressionante desse legado de mais de 170 anos. Os números de hoje são impressionantes. O Banco do Brasil é o segundo maior do país, o pilar do agronegócio e uma das poucas instituições com presença em cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros, cumprindo uma função social que é única. E talvez nada simbolize melhor a jornada do banco do que a sua liderança atual. Em 2023, Tarciana Medeiros se tornou a primeira mulher a presidir a instituição. Ela representa diversidade, meritocracia e mobilidade social. É o símbolo perfeito de um banco que nasceu com a missão de democratizar o acesso ao sistema financeiro. No fim das contas, a saga do Banco do Brasil deixa lições muito poderosas. Ela mostra que fracassos podem sim ser o ponto de partida para o sucesso, que a adaptação é fundamental para sobreviver e que momentos de crise exigem coragem política para transformar o desastre em oportunidade. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história do Banco do Brasil não é uma linha reta de vitórias, longe disso. É uma jornada de quedas e recuperações. Talvez a verdadeira medida do sucesso não seja evitar o fracasso, mas sim a capacidade de se levantar, mais forte, a cada vez que se cai.